Empate gigantesco do Corinthians. Ufa, velho. De verdade. Acabou de acabar o jogo aqui. Bora de mais um pós-jogo pra vocês, tá? Falando de como foi esse Palmeiras 1, Corinthians 1 lá na casa deles, tá? E, cara, Hugo Souza, senhores. Hugo Souza. Os 5 milhões de reais mais baratos que o Corinthians já pagou em algum jogador. Cara, que evolução desse goleiro, velho. Que evolução. Já é o segundo jogo seguido que ele cata um pênalti que faz total diferença no placar pro Corinthians, tá? O Corinthians sai do Allianz Parque com um gostinho de vitória no bolso e continua líder geral do Paulistão e também do seu grupo, tá? Praticamente encaminhando a classificação e dando prosseguimento àquilo que a gente dizia ser o mais importante, decidir os jogos em casa. O Corinthians decidir todos os jogos do Paulistão no mata-mata em casa é de suma importância se a gente quiser ganhar um título esse ano. E pode começar sendo pelo Paulista, beleza? Agora, falando um pouco mais do jogo pra vocês. Cara, o primeiro tempo não tem muito o que eu falar. Foi total, absoluto do Palmeiras. De verdade mesmo, o Palmeiras dominou o jogo. O Palmeiras dominou totalmente as ações do jogo. Começou com mais vontade. O Abel colocou um novo esquema que potencializava as laterais do campo, onde há a fraqueza do Corinthians. Inclusive, o primeiro gol do Palmeiras sai desse jeito, né? O Corinthians não consegue pressionar o cara que tá com a bola. O Piquerez leva a bola sozinho pela lateral. Consegue dar um passe meio banana incrível pro Maurício. Maurício dando uma chapuletada forte pro gol. Abre o placar pro Palmeiras. O Palmeiras, ele vinha com 3 zagueiros, né? Então isso prejudicava muito a questão do Corinthians no meio campo. Por quê? Porque o Corinthians é um time que o meio campo é onde ele consegue fazer rodar aquilo que a gente mais admirava no futebol do Corinthians, do Ramon, que é o quê? Toques rápidos, de primeira. O Corinthians, quando ele não tem essa superioridade numérica no meio campo, ele fica totalmente invulnerável. E vulnerável, na verdade, né? Ele fica totalmente comprometido, todo o esquema do Ramon. Vocês podiam perceber isso muito bem. O Coronado ficou sumindo no primeiro tempo. O Alex Santana não jogou bem. O Carrillo não jogou bem no primeiro tempo. Muito menos o Ranieri. Então você vê. O esquema que o Abel colocou fez o Palmeiras ser superior no meio campo. E isso acabou com o jogo do Corinthians ali no primeiro tempo. Certo? Então, o Palmeiras ele continuou com as ações do jogo. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E no finalzinho do primeiro tempo, o Richard Rios entrega uma bola para o Memphis. O Memphis consegue fazer assistência para o Yuri Alberto. E o Corinthians ele consegue empatar. E aí, a gente vai abrir o parênteses, né, para o Yuri Alberto. Cara, o árbitro do jogo é o Rafael Claus. O Rafael Claus tem fotos dele com insinuações palmeirenses. O Rafael Claus, os próprios jogadores de futebol no jogo falam que ele é palmeirense. Então qualquer brecha que você dá é ser muito cabaço. Ele vai se aproveitar dessa brecha. Ele faz quase que um serviço sutil ao Palmeiras, Rafael Claus. Eu não gosto de ficar falando de arbitragem, mas quando é recorrente, não é coincidência, cara. Não é coincidência quando é recorrente, entendeu? O torcedor não é trouxa também, entende? As pessoas não são trouxas. Então o Yuri Alberto chutar a bandeirinha, porra, emblemático, da hora, fica uma fotaça do caralho, entendeu? Isso aí, tem que chutar a bandeira dos caras mesmo, entendeu? Porra, provocação, rival. Mano, isso tudo é do jogo, é verdade, é muito legal. Mas, cara, você tem que manter a calma em jogos como esses, você não pode ser cabaço. Aí no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Yuri Alberto ele vai partir para o contra-ataque, simula uma falta totalmente inexistente e toma um cartão amarelo por pura burrice, por pura cabacice. E compromete mais uma vez o esquema do Corinthians. Inclusive, o Corinthians começou bem no segundo tempo. O Coronado estava aparecendo mais. O Corinthians tinha conseguido pegar a posse de bola do Palmeiras em alguns momentos. Repito, o Palmeiras continuou tendo as ações do jogo. Mas o Corinthians ele conseguia controlar mais as investidas do Palmeiras no segundo tempo. E não estava dando mais perigo como no primeiro. Entende? Então, logo após a expulsão do Yuri Alberto, o jogo acabou pro Corinthians, né? O jogo acabou pro Corinthians. Foi só o Palmeiras colocando bola na área, cruzando, chuveirinho. O Abel faz uma alteração colocando centroavante, zagueiro mais alto. Enfim, aí ficou aquele Deus nos acuda com o jogo totalmente inviável pro Corinthians. O Memphis pregado em campo, infelizmente, porque era só ir ali, não tinha como ele puxar contra-ataque com ninguém, né?
E o Corinthians se segurando do jeito que podia, né? E aí, chegamos ao momento mais emblemático da partida. O Corinthians, ele fez as substituições e colocou Charles e Rian. Cara, é o que eu já comentei aqui em outros vídeos. Quando você tem jogadores bagres, ruins, é muito perigoso pro time. Qualquer time tem aquele bagre e aquele jogador ruim, limitado. Todo time tem. Isso é beleza. Mas o problema é você não ir atrás de reposições que sejam melhores que essas e que comprometam menos. Entende? Eu sei que o Corinthians está estrangulado financeiramente. Deve mais de 1 bilhão. A situação financeira é caótica. Mas, cara, a zaga continua um problema absurdo. É uma peneira a zaga do Corinthians. Sabe? E quando você tem bagres como Charles e Rian para entrar numa partida, para segurar um jogo ou para ajudar o Corinthians a construir um resultado, fica muito difícil, cara. Fica muito difícil. É só vocês prestarem atenção no lance em que ocasionou o pênalti do Estevão. O Charles, ele consegue recuperar uma bola, entrega ele de volta pro time do Palmeiras. O cara do Palmeiras lança o Estevão passa por um, passa por dois e é atingido pelo Rian dentro da área. Entende? Você vê que são dois bagres que participaram de um lance capital do jogo. E se não fosse o Hugo Souza, herói, o Corinthians teria perdido mais um clássico. O Corinthians teria feito mais uma vez a fama de ter um elenco cagão. Como esse time ele vem mostrando ao longo dos últimos clássicos, menos no derby da cabeça de porco. Então você vê, não tem como mudar esse espírito se você não tiver jogadores que mudem o cenário da partida de forma positiva para o seu time. Entende? O Corinthians precisa de jogadores com mais qualidade técnica. Não dá para depender de Rian, não dá para depender de Charles. Entende? Mas o Hugo Souza salvou a noite, salvou a pele do Charles, salvou a pele do Rian. O Corinthians com um a menos, de forma épica, conseguiu segurar a pressão do Palmeiras e saiu do Allianz fazendo o Estevão chorar e o Hugo se tornar mais grande do que ele já era. Beleza? Enfim, eu considero essa partida muito importante para nossa sequência, tá? Agora vai vir uma partida contra o São Bernardo na Arena. O Garro vai voltar. Muito importante. Muda a dinâmica do time, porque o Coronado, eu vejo ele como um cara que tem capacidade, tem técnica para poder substituir o Garro, mas por conta do físico, do mental, ou talvez pelo sangue mesmo que ele não tem, ele não consegue suprir essa saída. O Garro realmente é insubstituível. Ele vai mostrar isso mais uma vez pra gente no jogo que está por vir aí no domingo contra o São Bernardo, e que ele vai pegar número 8, né? Inclusive eu vou gravar um vídeo logo em sequência desse aqui falando sobre essa polêmica de numeração do Corinthians e o porquê eu acho isso uma completa histeria da torcida e também da imprensa para poder plantar a crise no clube, tá? Mas é isso, agora o Corinthians enfrenta o São Bernardo no domingo e vai ter um clássico contra o Santos do Neymar. Estarei lá na Arena presente para ver esse jogo e se Deus quiser a gente sair com uma vitória e começar de vez a ganhar clássicos esse ano, beleza? Derby, muito importante para nossa sequência, ponto conseguido e que a gente sai com um gostinho de vitória. Tamo junto, se inscreve no canal aí, deixa o like e vai Corinthians!